Bom dia, queridos e amados irmãos, graças e paz a todos. Hoje é o primeiro dia da semana, logo mais às 10 horas teremos nosso culto da família. Sempre deixo convite, espero que um dia tu apareça. Está congregando aqui com a gente na Igreja Apostólica Fonte da Vida. Nós estamos aqui à Rua 555, no Parque Novo Mundo, na cidade de Limeira, Igreja Apostólica Fonte da Vida. Amados irmãos, nós temos visto aqui no livro de Atos dos Apóstolos, aqui no capítulo 27, primeiro que Paulo reivindicou que ele fosse apresentado a César. Então ali já começa a viagem dele para Roma. Nós vimos ontem a questão da tempestade. Hoje a gente vai ver a visão que Paulo teve ali no meio da tempestade. Depois a gente vai para o naufrágio, né? Então, queridos, são passos que a gente vê na vida de Paulo, e são passos que acontecem na nossa vida, tá certo? No dia a dia. A tempestade que vem muitas vezes, e quantas vezes Deus dá uma visão e a gente, né? Na sexta-feira, eu faço a GCM aqui em Limeira, que é a Romu, às 6 horas da manhã, né? Aí eu tinha falado com o coordenador, pedido licença para mim não ir na sexta-feira, que eu não estava muito bem. Eu pedi na quinta-feira. Ele falou, não, fique em paz, fique tranquilo. Mas eu acordei na sexta-feira, queridos. O Espírito Santo não me deixou ficar em casa. Não me deixou. Acabei levantando e indo atender a Rumu, né? Então, quando a gente se propõe a trabalhar no ministério, o ministério chamado de Deus, chamado dele, não tem como a gente voltar atrás. O que aconteceu com Paulo? Nós temos que estar muito atento, querido, que dentro desse chamado tem muita adversidade. Tem muita adversidade. O inimigo ele vai afrontar, não tem como ele não afrontar. Se ele afrontou Jesus, não vai deixar de afrontar a gente. Não vai deixar de afrontar. Então é isso que nós temos que ter esse entendimento, e muitas vezes, dependendo de onde a gente ministra a palavra, o inimigo ele vai e distorce a palavra. Como aconteceu aqui com Paulo também, quando ele ministrava ali no templo, na sinagoga, os judeus que eram religiosos, invejosos, distorciam toda a palavra que Paulo falava. A perseguição surgiu pela distorção da palavra que eles fizeram. E acontece isso com a gente também, dentro do ministério, na segurança pública, na igreja, onde a gente está, tem pessoas que vão distorcer a palavra. O diabo não pode vir aqui, ele distorcer a palavra. Então ele vai usar aqui, vai usar a pessoa, vai usar as mulas dele. Vai usar exatamente as mulas dele para distorcer a palavra. Então vamos em frente, caminhar em frente. Versículo 21 até o 26 do capítulo 27. Havendo já muito que não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse-lhe, fora na verdade razoável os senhores terem me ouvido, a mim não partir de Creta. Assim evitariam esse incômodo e essa perdição. Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vocês, mas somente o navio. Porque nessa mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, ó senhores, tem de bom ânimo, porque eu confio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. E contudo, é necessário irmos dar numa ilha. Então presta atenção aqui, querido. É muito importante o que Paulo falando aqui,
Quando ele fala assim, há muito tempo que a gente não se come, não é porque estavam de jejum, de consagração. Não. É porque do jeito que estava o navio, jogando para um lado, jogando para o outro, eles não tinham como fazer comida. Não tinham como usar a cozinha para cozinhar ou fazer algum alimento. Não tinha como. Então, há vários dias que eles estavam sem se alimentar. Então, imagine como é que estava essa tripulação, os passageiros desse navio. Dentro de uma embarcação, aquela tempestade, o navio não tinha mais como controlar o leme, que nós vimos ontem, o timoneiro não tinha mais como controlar, deixou ir a deriva o navio, abaixou as velas, né? A Mainu abaixou as velas para não bater nas rochas, não tinha como fazer a comida para se alimentar. Imagine que situação que esse povo estava ali no navio, nessa embarcação. Aí Paulo chama atenção, se vocês tivessem me ouvido, tivesse dado ouvido àquilo que eu falei, teria evitado toda essa perca e esse incômodo para todos nós. Sabe, queridos, o grande problema é que quando às vezes um profeta, um pastor, um homem de Deus fala, a pessoa fala, não, não é assim não, a coisa não é bem assim não. Não ouve e quer fazer do jeito dela. E quantas vezes, estou falando contigo que está aí me ouvindo agora, quantas vezes tu fez as coisas sem ouvir, sem prestar atenção no que foi orientado e tu fez, deu tudo errado. Aconteceu ou não aconteceu? Então precisamos aprender ouvir a voz de Deus. E Deus não vai chegar aqui e falar, fulano, com a voz dele. Não, ele vai usar o pastor, vai usar o bispo. Por isso, nós temos que tomar muito cuidado. A igreja onde eu estou participando, onde eu estou congregando, como é que o meu pastor tem vida de oração? O pastor tem uma comunhão com Deus? O pastor tem uma vida de consagração? Ou ele vive a vida torto direito? Quem é que está cobrindo minha vida? Quem é que vai colocar a mão na minha cabeça? Tudo isso eu tenho que analisar, eu tenho que conhecer o pastor, eu tenho que conhecer. A palavra o Senhor Jesus disse, as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Quem é o pastor que está cuidando de ti? Precisa ver tudo isso, queridos. Tá certo? É isso que Paulo está dizendo. Ele falou, agora vocês ficam tranquilos. Não é que tranquilo. Sossega o coração. Paulo também estava aflito. Sossega o coração, nós vamos perder o navio. Tudo que está no navio é perder, mas a vida de cada um de vocês vai ser salvo. Todos os que estão comigo vai ser salvo. Preste atenção, queridos. O pastor, ele tem uma responsabilidade com o rebanho. Olha o que Paulo fala, todos que estão comigo não vai morrer, não vai se perder. Não vai perecer. Se você está debaixo de uma cobertura, de uma igreja, tem um pastor sério, um pastor que ora, um pastor que se preocupa com a tua vida, tu vai passar pela tempestade e vai, tem que estar na tempestade. Muitas vezes a embarcação vai ficar jogada para um lado para o outro, vai. Mas tu vai chegar no lugar seguro. Porque aquele que te cobre, o pastor que te cobre, está orando por você, está protegendo a ti. E ele está guardado pela palavra. Por isso que é importante analisar a igreja onde tu está, como que é o pastor. Como que o pastor vive, como que é a vida do pastor. Não é só dentro da igreja. Como é que ele trata a esposa, como é que ele trata os filhos, como que ele é no trabalho, se é empresário, como que ele é com os funcionários, se é funcionário, como que ele é com o patrão. Tudo isso tem que conhecer, queridos. Tudo isso tem que conhecer, procurar conhecer. Analisar teu pastor. Olha o que Paulo fala, porque essa mesma noite, o anjo de Deus, o anjo aqui está em letra maiúscula. Quando o anjo está em letra maiúscula, é o próprio Jesus, é o próprio Senhor. O anjo de Deus, de quem eu sou e quem eu sirvo, esteve comigo. De quem eu sou e de quem eu sirvo. Olha a autoridade de um pastor, querido.
A autoridade de um homem de Deus. A autoridade de um homem de Deus. Então, isso que nós temos que ter essa consciência, essa plenitude do Espírito Santo. Não pode ser diferente, amados. Não pode ser diferente. Dizendo Paulo, não temas. Tá? De forma que Paulo também, querido, Paulo também, ele estava com medo. Estava temendo, porque estava, querendo não, está no mar, está no mar da embarcação. Mas ele confia no Senhor. Tem confiança no Deus que ele serve. Importa que seja, olha, que a palavra estava sobre Paulo. Importa que seja apresentada a sério. Tu tem uma palavra de Deus na tua vida? Tu tem uma palavra de Deus? Recebeu uma palavra? Às vezes tu fala assim, mas eu recebi a palavra, até agora não aconteceu. Pois é, Paulo recebeu a palavra. Olha que Paulo passou, não importa que tu vá até César, a palavra, vai até César, ele vai chegar a César, mas olha a tribulação, olha o processo, queridos. Paulo poderia falar que eu vou desistir na metade do caminho, vou poder ficar na ilha de onde o navio ia ficar tranquilo. Mas não, ele seguiu em frente, porque importa. Qual o teu ministério? Talvez tu já tenha jogado a toalha do teu ministério, desistido do teu ministério, por causa da tribulação, por causa, às vezes, da perseguição, por causa de algum irmão, mesmo por causa do pastor. Eu quero dizer para ti, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, não desista. Não desista, está debaixo de uma palavra de Deus, segue em frente. Segue em frente. Tu vai chegar na terra firme. Tu vai chegar na terra firme. Olha aqui, eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Eis que Deus, o anjo falou para Paulo, eis que Deus te deu todos que navegam contigo. Queridos, as ovelhas que Deus me deu, eu amo cada uma delas. Sou apaixonado pelas ovelhas que Deus me deu. Não são minhas, são do Senhor. Sou apaixonado por cada uma delas. E muitas vezes eu choro por essas ovelhas. Então, amados irmãos, tu quer caminhar comigo? Eu não sou melhor que os outros. Não sou melhor que ninguém, querido. Não estou dizendo que sou melhor que ninguém, não estou dizendo que eu também não sou, eu não tenho erro. Tenho erro, tenho falha. Mas quer caminhar comigo? Caminha um tempo comigo, isso analisa. Se tu deve continuar ou deve parar. Que a semana seja uma semana de vitória, uma semana de resposta de oração, uma semana que as tuas orações cheguem ao trono de Deus. Em nome de Jesus. Lembrando, logo mais, 10 horas estamos aqui. Venha me conhecer, eu quero te conhecer pessoalmente. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Sobre ti, levante teu rosto e te dê a paz. Uma semana abençoada a todos, em nome de Jesus.